Bom dia, namastê. Eu quis gravar esse vídeo bem rapidinho para falar a respeito de um assunto que tem sido bastante recorrente nos últimos tempos. Ontem, uma co-criadora fez um comentário numa postagem minha no Facebook, me fazendo uma pergunta que eu acho que é extremamente significativa, não só por ela ser uma pergunta repetida durante essa semana, então sempre que uma coisa começa a acontecer demais, somos todos um, eu acredito que mais gente possa estar passando pelo mesmo questionamento, pela mesma angústia, pela mesma ansiedade, aflição, e também por ter sido uma questão que eu tive durante algum tempo, eu experimentei, então eu consigo empaticamente me colocar no lugar dela e perceber que pesa, né? Essa questão é uma questão que pesa. Então, ela me perguntou o seguinte, né? Se eu achava que, eventualmente, esse processo de desenvolver, né, do desenvolvimento pessoal, da transformação de si mesmo, da expansão da nossa consciência, de uma maior percepção a nosso próprio respeito, se isso eventualmente poderia fazer com que pessoas queridas se afastassem ou fazer com que nós tivéssemos vontade de se afastar de pessoas queridas. E eu acredito que essa seja uma pergunta muito importante, então a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esta aflição, sobre esta angústia desta co-criadora, é uma questão de resistência muito grande, né? Ontem eu gravei um vídeo sobre resistência, então eu sugiro que quem não assistiu assista esse vídeo de resistência, eu acho que esclarece muito desses conceitos que eu vou abordar aqui, porque resistência nada mais é do que você aumentar a distância entre dois pontos, né? É você ir do ponto A até o ponto B, em vez de ir numa linha reta, você vai dando cabeçada e quicando pelo caminho em zigue-zague, aumentando a distância, aumentando o tempo. E nesse vídeo sobre resistência, que eu sugiro que vocês assistam, eu falo um pouquinho sobre como em alguns momentos a resistência ela é necessária. A resistência ela é uma necessidade para a gente ir se acostumando aos poucos com uma nova realidade. É como se assim, opa, peraí, tá muito rápido demais esse processo, então eu crio uma determinada resistência. Eu acho que esse vídeo sobre resistência pode vir muito a complementar esse. Mas de modo geral, eu acho que essa questão dos relacionamentos humanos, primeiro eu gostaria de pensar um pouco no significado da palavra relação, relacionamento, né? Que é de refazer, repetir, né? E lacionamento, que vem de laço. Então, um relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, seja ele um relacionamento de amizade, um relacionamento de coleguismo ou profissional, até mesmo os familiares, os relacionamentos, eles são refazer laços, né? E isso a gente faz a cada dia, a gente faz a cada percepção de um novo momento que a gente está vivendo ou de um novo momento que a outra pessoa está vivendo. A gente já passou por isso naturalmente, eu acredito, em alguns momentos da nossa vida, quando, principalmente nessas mudanças de fase, né? Como por exemplo do ginásio para o colégio, ou do colégio para a faculdade, ou depois da faculdade. Não é com todo mundo que era especial naquela época da sua vida que você mantém um relacionamento. Porque naturalmente os interesses passaram a ser outros, naturalmente a vontade, os valores, as crenças, as motivações, as ambições mudaram. E você naturalmente acompanhou esse movimento. Algumas pessoas mais tranquilamente do que outras, né? Existem pessoas que sofrem muito durante essas mudanças, mas esse movimento, ele é um movimento natural, vida é movimento. E se a gente for pensar no nosso desenvolvimento pessoal, na ampliação da nossa consciência como uma mudança de frequência energética, e aqui eu não quero colocar como uma coisa assim, eu estou me tornando melhor do que fulano ou pior do que fulano, a gente só está mudando de frequência energética como se a gente estivesse num arco-íris indo de um caminhozinho que é a faixa de cor roxa para amarela, né? Porque na verdade é isso, né? Cores são comprimento de onda, frequência energética. A gente está mudando de estado. E é natural, na verdade, que os seus interesses eles acabem se tornando interesses diferentes das pessoas, caso elas não acompanhem essa sua transformação. Então, isso eu acho que é muito bacana, refazer laços.
Isso é uma coisa que tanto você pode olhar aquela pessoa muito querida e você pode reconhecer nela uma pessoa bacana, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você não tem vontade de se distanciar, mas é uma pessoa que nesse momento não compartilha dos seus interesses. Ontem eu atendia uma paciente querida e ela me dizia isso, né? Ela falava assim, pô, de repente eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu não sei falar de Big Brother, eu não sei falar de futebol, eu não sei falar de política, eu não sei falar da novela, e eu sinto que eu não tenho papo com as pessoas, né? É como se o problema fosse dela. E eu disse pra ela, então eu acho que você precisa arrumar amigos novos, né? Amigos que tenham o mesmo papo que você, amigos que tenham os mesmos interesses que você. Acho que esse é um processo natural. Conforme você vai mudando de estado, você vai naturalmente se interessando e naturalmente deixando que as pessoas, que pessoas semelhantes se aproximem e pessoas que não compartilham exatamente dos mesmos valores que você, que elas gradativamente se distanciem. Não significa que essa pessoa deixe de ter um lugar especial, significa que o relacionamento mudou. Acredito sim que mais do que tudo seja uma questão de fé. Acredito que mais do que tudo seja uma percepção de que o universo ele é benevolente, de que o universo ele é um universo que se ele está levando coisas, ele está te deixando de mãos vazias, muitas vezes porque tem coisas muito melhores vindo, e se você tiver com as mãos cheias de coisas das quais você não precisa, ou coisas que você gostou muito um dia, mas que hoje em dia você olha com saudosismo, você olha com nostalgia, você olha com essa vontade de que as coisas voltassem a ser como é, o universo ele precisa das suas mãos vazias para poder te dar coisas novas. E às vezes a gente está tão preocupado interrompendo esse fluxo natural da vida, a gente está tão preocupado brigando com a inevitabilidade dos fatos, a gente está tão preocupado nadando contra a correnteza que a gente não percebe que se a gente simplesmente confiar que o rio sempre leva em direção ao mar, porque ele leva em direção ao mar. Se a gente confiar, a gente boia, a gente relaxa, a gente vai aproveitando a paisagem e vai desfrutando das coisas que naturalmente vão aparecer no caminho e que naturalmente vão ser compatíveis com os nossos níveis energéticos. Então esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu espero ter solucionado um pouco essa ansiedade. Eu acho que é uma coisa realmente que muitas pessoas experimentam. Tenham confiança no universo, tenham confiança que se a vida está levando, é porque ela precisa das suas mãos vazias. É só o vazio que dá origem a tudo. Namastê, um beijo e bom dia.